Tranquilo. Obrigado. Bom, botei para gravar, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui também. Vocês estão vendo a tela? Tá, eu tô com duas telas aqui, eu vou ficar olhando para lá, olhando para cá, então, tá? Qualquer coisa é só para eu poder aqui me organizar. Bom, então a gente vai, né, já um pouquinho que vocês falaram, a gente vai falar sobre cartografia, ele está no grupo da geomática aqui da especialização. E a gente vai começar a primeira unidade sobre comunicação interpessoal. A gente vai falar um pouquinho, uma introdução, depois a gente vai entrar especificamente nisso. De novo, perguntem quando vocês quiserem. Eu não sei se eu vou conseguir ver, se alguém levantar a mão, se vai aparecer tão fácil aqui na tela para eu, né, acompanhando a apresentação, falando, se eu consigo perceber. Então, qualquer coisa pode abrir o microfone e chamar, não tem problema. Tá bom? Bom, o que é cartografia? Vamos começar com essa pergunta, né? O que a gente acha que é cartografia? De onde surge isso? Né? Eu não sabia, se eu soubesse, né, dessas discussões, antes eu tinha posto uma caveira, alguma coisa aqui também, assim. O que é isso? O que é cartografia? Cartografia não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá? Ela tem um foco e ela se apoia muito, que talvez tenha acontecido, o que tenha, de repente, muito impactado, é que ela se apoia muito na matemática, né? Por ela ser um ramo da engenharia, toda aquela questão, ela se apoia muito na matemática, e isso pode, em algum momento, ter essas questões. Mas a concepção, a ideia, o pensar hoje em relação à cartografia vai além da matemática. E aí, quando a gente fala em cartografia, a gente está falando só em mapa? É mapa, ou seja, cartografia e mapa, pronto, acabou, é isso que se faz e nada mais. O mapa é uma das formas que a gente tem hoje, um dos produtos de saída, né, da cartografia. Mas não vai, a gente vai ver que não vai se limitar só a isso, né? Você tem outras formas que a gente vai ver pela definição de representação do espaço geográfico. E esse mapa hoje, ele é só papel, né? É possível hoje a gente imaginar que a gente vai fazer mapas impressos, eu vou dobrar o mapa e vou levar e pronto? Não, a gente também tem que acompanhar, a cartografia também acompanha todos os processos de mudança, de evolução tecnológica, né? Talvez, não sei dizer se eu estou falando exatamente, mas assim, pelo menos a cartografia é um dos ramos da engenharia que ele é totalmente digital no seu processo de coleta de dados, de tratamento, de divulgação. Ele pode ser, não significa que é obrigatório, depende de para que você está fazendo esse documento cartográfico. Então, se ele não é só papel, a gente tem hoje um aparelhinho na mão de todo mundo aí que é fundamental. Fundamental não, desculpa. Que ele está no nosso cotidiano e é fundamental pensar nele também no processo de produção. Então, aproveitando que ele está na nossa mão aí, que ele vai ser, assim, ele é um dos grandes canais para que a gente possa acessar dados geoespaciais e produzir dados espaciais também, eu queria fazer um testezinho com vocês rápido, para que a gente possa chegar na definição, na discussão da definição de cartografia antes de qualquer coisa. Eu não sei se vocês já viram isso, tá? Se vocês acessarem esse site, mente.com, e botarem esse código que está aí, 89578502, vai aparecer essa pergunta. Qual palavra tem uma associação direta com cartografia? Para vocês, o que vocês, se vocês pudessem resumir cartografia em uma palavra, qual seria? Tá? Tem três opções. Então, Oi. Desculpa, pensei que você ia responder. Desculpa. Não, entra porque ele vai fazer um mapa de palavras para a gente discutir esse mapa de palavras. Então, quem puder, pega o celular, entra no computador, não precisa ser só celular que tiver, entra no site, bota esse código, logo de cara ele vai pedir esse código, você põe e escreve ali esses três. Ele vai gerar um mapa de palavras e a gente vai trabalhar com esse mapa de palavras. Tá? Eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem isso enquanto eu entro aqui nos resultados, para depois eu trazer para essa discussão. Tá bom? Opa, já apareceu coisas aqui para mim. Eu mandei.
Vou dar aí uns 2, 3 minutinhos, tá? Eu vou dar um pause no vídeo também. Bom, pessoal, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, dentro do que vocês colocaram, esse aqui foi o mapa de palavras que tem uma associação, que vocês avaliam, que tem uma associação direta com cartografia, né? E aí vamos pontuar algumas coisas para a gente poder avaliar, né? Você tem aqui mapa tendo né, que mais apareceu aqui, mapa. Apesar de ter um outro aqui como só por causa do S, ó, tá vendo? Mapas. Então, se juntar ainda ficaria mais forte, né, a indicação. E aparecem duas outras que são bem interessantes, né? Que é, vou marcar aqui com uma outra cor aqui, representação e localização. Opa, vamos começar a pensar em relação a isso aqui. Bom, a gente está falando em mapa, apareceu muito, localização e representação. Quando a gente está falando em localização, localizar em relação a alguma coisa. Vou me localizar, posso fazer uma localização dentro de uma sala, dentro de uma sala de cinema, onde eu tenho a localização das cadeiras. Mas provavelmente, muito forte, a gente está falando de localização em relação à superfície terrestre, né? E aí a gente tem algumas coisas que trazem isso, né? Território, né? Espaço, que mais? Superfície, orientação. Então, a gente tem uma relação de, primeiro, levar, né, para um documento que a gente vai chamar de mapa, a localização de. Aí você tem outras questões aqui, se a gente for usar. Cadê? Eu vi que tinha alguma coisa aqui, ó, informação. Cadê? Está tão pequenininho, ó. Informação. Né? Dados, está outra aqui, ó. Dados. Ou seja, levar informações ou dados localizáveis, né, possíveis de serem localizados, para dentro desse documento através de uma representação, né? Será que a gente começa só com esse conjunto de palavras, começar a chegar no que seria uma cartografia, ou seja, eu representar informações e dados localizados sobre o espaço geográfico através de documentos cartográficos, mapas, aparece em outro aqui, né? Carta, aparece carta náutica que eu também vi aqui, ó, né? Para que você possa, a partir desse documento cartográfico, né, navegar, andar sobre esse território, olha aqui o território, né? Orientar, olha aqui, ó, se orientar nesse espaço. Então, você tem um conjunto de questões que podem chegar numa definição de cartografia apenas trabalhando com essas nomenclaturas, tá? Eu vou só corrigir um negócio aqui, porque eu só copiei para esse slide. Deixa eu copiar aqui e colar para o outro, senão não vai dar certo. Bom, e aí, outra coisa que também aparece bastante aqui, apareceu também a questão de ciência. Cadê aqui? Ciência. Arte, que eu tenho uma questão em relação a esse termo arte. E técnica, né? Também aparece aquelas questões básicas que a gente tem, ou seja, a escala. Mas será que apareceu a escala uma coisa positiva ou negativa? Espero que positiva. Né? Então, você tem um conjunto de questões ali que a gente pode ir discutindo. Né? Alguém quer fazer alguma observação em relação a isso? O que vocês acham? Tem algum sentido no que apareceu ali para vocês, que vocês olharam, né, em relação à cartografia? Não? Então, vamos para a definição? Então, baseado
nisso que a gente vê, ver se essa definição, baseada no que vocês falaram, escreveram, se tem algum sentido do que essa definição traz, né? Então, a cartografia apresenta como conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, apareceu aqui de alguma forma, apesar, e aí eu vou fazer uma observação minha, tá? Eu não me sinto muito à vontade com a arte na definição, porque para arte, para mim a arte é aquela em que você apresenta dentro da sua capacidade artística algum tipo de comunicação, né? A arte usada na cartografia é uma arte técnica, não de expressão dos seus sentimentos, não da expressão artística que você tem do cara que cria uma música com aquele sentimento ou que pinta um quadro. A arte na cartografia é puramente técnica, é como você tecnicamente representa graficamente. Eu tenho essa questão. Não implica que você falou, então não é arte. Não é isso. É só uma observação, um ponto de vista meu em relação à arte. Então, a cartografia se apresenta como estudos, né, e operação científica, técnicas e artísticas, que tem por base o resultado de observações diretas ou de análise de documentos. Isso é importante, porque nem sempre você precisa, para produzir um documento cartográfico, olhar, ter imagens de satélite, medir topografia no campo. Você pode, sim, produzir documentos cartográficos a partir de outros documentos cartográficos, né, que a gente chama de compilação. Então, não só pela observação direta, mas também da análise de documentos, né, que se voltam para quê? Para elaborar mapas, cartas e outras formas de expressão. Ou, olha aqui, ó, representação aqui, a definição aqui, ó, representação de objetos de ambientes físicos, bem como a sua utilização. Eu acho que talvez o que tenha mais faltado ali, que é uma coisa mais atual, é discutir também a utilização da cartografia, não só as questões de como produzir um documento cartográfico, mas também como utilizar esse documento cartográfico. Que aí entra um pouquinho, né, da cultura cartográfica. Você existe toda a parte técnica da produção de documento cartográfico e aquela cultura no uso do documento cartográfico. Ou seja, comparado a um livro, nem todo mundo é um escritor, mas todo mundo precisa saber ler um livro, né? Nem todo mundo vai produzir um mapa, né? Mas é importante que todo mundo saiba ler um mapa, utilizar aquele mapa. Uma observação que eu vou fazer também na minha fala é que eu vou tentar generalizar mapa, carta, que for, planta, um documento cartográfico. E também não significa que quando eu falar documento cartográfico, só aquele impresso. Um banco de dados geoespacial que represente, né, que tenha, que se volta à elaboração de outras formas, a elaboração, né, de outras formas, ou a representação de objetos em ambientes físicos, como documento cartográfico. Tá bom? Alguma pergunta em relação a isso? Professor, Juliana. Diga. Uma perguntinha boba mesmo. A definição de carta é porque a linguagem dela muitas vezes não é imagem, mas sim número? A carta? Em relação a carta e mapa? Tá. Existem algumas questões. A definição mais tradicional de diferenciação de mapa e carta é que o mapa ele acaba nele mesmo. A carta ela é parte de uma representação. O que a gente quer dizer com isso? Quando você faz um mapa do Brasil, o mapa do Brasil ele está ali. O mapa do Estado do Rio de Janeiro, o mapa de uma unidade de conservação, ele é limitado por um elemento físico. A carta ela é articulada. Eu tenho a Carta Geral do Brasil, que é articulada em folhas. Existe uma organização. Vou passar já para o próximo aqui, que talvez ajude a ver essa articulação. Eu queria fazer uma observação, João. Fernando Falcão falando sobre a questão artística. Claro. Talvez a inclusão desse termo tenha relação com os mapas históricos, onde as técnicas e as ciências estavam vinculadas a técnicas artísticas, né? Então, se eu tiro a artística da definição, eu posso estar excluindo a cartografia histórica, onde representação de seres e continentes, etc., era bastante
comum e tinha um viés bastante artístico. Sim. Ok. Eu entendo esse ponto de observação, né? Ele é válido nessa discussão, mas mesmo assim, aqueles elementos artísticos, eles eram não obrigatoriamente, muitas vezes, tudo bem, você pode pensar o seguinte, você tinha mapas do mundo em que você tinha uma flor de 3 pétalas. O mundo era uma flor de 3 pétalas, onde você tinha Jerusalém no meio, uma pétala era a Europa, uma era a África e uma era a Ásia. Aquilo ali não tem técnica nenhuma, é puramente artístico. Ou mesmo um mapa da Inglaterra, que é no formato de um leão, né? Mas a ideia ali por trás não é expor uma questão artística. Era uma questão filosófica da época, né? Esse mapa onde tem Jerusalém e tudo é uma questão puramente filosófica, como também é no caso do mapa da Inglaterra. Eu acho que é uma discussão interessante, assim, que é uma discussão não obrigatoriamente técnica, né? Mas hoje em dia, eu não sei se não é uma questão de tirar o arte da definição, mas é uma questão de a gente reforçar que essa arte atualmente ela é baseada em questões técnicas, numa semiologia que faz estudos para representar essa informação através de símbolos. E que aquela representação antiga era adequada para o momento que estava. Tinha, claro, quem ia desenhar eram grandes artistas, não tenho dúvida disso. Mas é uma discussão para a gente ver, assim. Não é uma questão de, não, tira, está errado. Não é isso. Eu só acho que o olhar tem que ser um olhar mais, hoje, na leitura de uma definição, que é a arte baseada em princípios técnicos para fazer essa representação. É isso, tá? E só para complementar, não lembro, acho que foi a Juliana que falou, né? Quando você faz a diferença também na carta, você tem uma articulação. Então, você tem uma folha e várias outras folhas do lado, elas são articuladas. Então, o mapa se limita nele mesmo, tá? E a carta é um conjunto de folhas articuladas. Ok? Entendido, pessoal. Obrigada. Nada. Qualquer momento que vocês quiserem, a gente fala, abre, conversa, discute. Professor, tudo bem, mas não concordo. Perfeito. E assim vai. Meu objetivo não é doutrinar ninguém. Esse termo hoje em dia não é muito bom falar, mas assim, o meu objetivo não é que o que eu falo seja exatamente a verdade, mas que a gente possa debater. E, de repente, até procurar alguns textos que falem sobre isso. Ou seja, eu não sei se existe, né, na questão em relação à arte, se existe algum artigo, alguma coisa mais focada a essa questão, né, o sentimento que a arte representa, como uma expressão artística representa, em comparação às técnicas de representação simbólica. Tá? Uma coisa que a gente pode, se alguém achar alguma coisa, é uma coisa que a gente pode ver também e debater. Bom, então, para a gente poder dar continuidade aqui, a elaboração de mapas e cartas ou outras formas de representação. Então, vamos no mais básico, né, que são as cartas. Né? Então, aqui é uma carta, que é uma folha da Carta do Brasil, articulada, em que ele representa um recorte do espaço geográfico. O que a gente quer com esse documento cartográfico? Que o usuário, ao olhar isso aqui, consiga ver lá o espaço geográfico. Ou, claro, dentro de uma simplificação que um documento cartográfico tem. Um documento cartográfico ele nunca expressa efetivamente a realidade daquele espaço. Ele é uma simplificação da realidade. Baseado nisso, você vê essa folha aqui, está na escala 1 para 250 mil, que é uma relação métrica, né, entre as dimensões no terreno e as dimensões no documento cartográfico, que a gente vai ver com detalhes também, e isso tem uma relação com a área a ser mapeada. Então, essa folha pega essa área total aqui, mas eu posso representar esta área numa outra folha, quase do tamanho da outra. Mas a escala muda, a quantidade de detalhes mudam. E eu vou diminuindo a área a ser representada, mas ela é toda articulada, porque a ideia de carta é essa articulação. Tá bom? Mas aí eu vou pegar um pedacinho ali da folha para a gente... Oi, diga. Surgiu outra dúvida, Juliana, de novo.
Esse 1 na escala, ele sempre se refere a 1 centímetro de representação no mapa? A qualquer unidade que você for escolher. Pode ser um metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro. O que você Tá. precisa Então, entender na escala... diga. isso tem que estar escrito, né? Não precisa. Quando eu falo 1 para 25 mil, não precisa. O que você precisa é, se você definir que o 1 corresponde a centímetro no mapa, o 25 mil tem que ser centímetro no terreno. Depois você muda para a unidade que você quer. Entendi. Tá? Entendi. Uhum. Então, sempre a escala, ao escolher a escala não tem unidade. Porque por ela ser uma razão, então eu tenho 1 sobre alguma outra coisa, as unidades se morrem. Se eu for aplicar uma unidade, pode ser 1 quilômetro no mapa, difícil, né? Mas 1 quilômetro no mapa corresponde a 25 mil quilômetros no terreno. Beleza? Sempre Entendi. você vai definir a unidade. Depois você vai ajustar. Ou seja, ninguém fala assim, hoje acordei de manhã, corri 45 milhões de milímetros. Ninguém fala isso. Né? Como ninguém fala, pô, medir aqui o tamanho da minha mesa tem 0,0000345 quilômetros. Você vai ajustar a unidade, né? Para o que você está trabalhando, tá bom? Beleza. Então, essa escala, a escala anterior é 1 para 250 mil, ou seja, 1 milímetro corresponde a 250 mil metros. Ou, desculpa, 1 milímetro corresponde a 250 mil milímetros. Ou 1 milímetro corresponde a 250 metros. Tá? Mas o original, 1 para 250 mil, tem que ser na mesma unidade. Essa outra escala, 1 para 25 mil, 1 milímetro é 25 mil milímetros. 1 milímetro no mapa, 25 mil milímetros no terreno. 5 mil milímetros no terreno. Então, vou converter. 1 milímetro é igual a 25 metros. Tá bom? A gente vai falar isso com mais calma também mais à frente. Tá? Porque nem sempre você vai medir 1 no mapa. Você pode medir 4,38 milímetros. E aí você vai ter que fazer essa conversão. Tá bom? Mas por que eu vou usar um documento cartográfico? Qual o sentido de usar, me localizar? Para que serve isso? Vou pegar um pedaço aqui, né, desse documento cartográfico aqui na escala 1 para 25 mil, em que ele tem vários elementos aqui, os arruamentos, estradas, depois a gente vai ver essas questões de representação simbólica, igrejas, escolas, RN, ponto cotado, rio, rede de alta tensão e também algumas curvas de nível. Um documento cartográfico, hoje em dia você tem outras possibilidades, né? Mas mesmo que você faça uma visão dele na tela do computador, a tela do computador é uma representação bidimensional. Então, eu estou representando um espaço tridimensional. A curva de nível, que está aqui, ela representa o terreno. Tá? Uma forma de você visualizar como aquele terreno tem, como é que ele é construído. Bom, o que eu posso fazer com esse documento? Posso fazer algumas análises, é possível. Se eu pegar aqui e criar uma represa, represando esse rio aqui, o que acontece? Bom, aí teria que ver de quanto está essa curva, deve estar de 10 em 10 metros, ou de 12 em 12, mas eu não acabei não olhando isso aqui, que só está a curva mestra aqui. Aqui está 1.230, 10, 20, está de 10 em 10 metros. Se eu represar aqui e o rio subir aqui 10 metros, ou uma determinada altitude, ele vai encher essa área aqui. Mas se ele encher mais um pouco, ele chega aqui. Então, há uma associação entre a minha obra, o tamanho da minha barragem, para o volume e o espelho d'água que vai ser gerado. Se ele subir mais 10 metros, o espelho d'água vai estar aqui. Se eu puxar essa represa para cá, se eu botar ela mais para baixo, se eu encher mais um pouco, se você encher mais um pouco, pela curva de nível, olha aqui, vai entrar dentro da cidade. Pode ter alguma relação entre o risco disso aqui estar muito perto, então aqui não é o melhor opção. Eu só estou dando um exemplo. Ou seja, não só olhar o mapa e saber o que ocorre, mas também fazer algumas análises sobre esse documento cartográfico. Claro, eu estou simulando aqui papel. A gente vai ver que a gente pode fazer, e a gente vai fazer isso principalmente lá em SIG, nos ambientes digitais. Bom, e aí voltando lá à questão da escala. Se eu estou isso aqui 1 para 25 mil, se 1 centímetro é 25 mil centímetros, se 1 centímetro é 250 metros, tá?
1 centímetro por 1 centímetro, ou seja, cada lado que ser 1 centímetro no mapa, corresponde a 250 metros em volta. Então, 1 centímetro quadrado no mapa corresponde a 62.500 metros quadrados. Então, se eu medir aqui, putz, isso aqui vai ter, em espelho d'água, tantos centímetros quadrados, que vai me dar quantos metros quadrados eu tenho. Espelho, não estou falando nem de volume. Posso calcular volume? Até poderia. Né? Eu teria que calcular perfis aqui e fazer uma aproximação. Então, o que eu quero, nessa primeira conversa com vocês, é saber o seguinte: o mapa, ele não é só feito um documento cartográfico. Puxa, fiz o mapa, prendi na parede. Eu preciso usar ele, ter usos, projetos. Você vai passar uma estrada, se tiver, se eu tenho uma unidade de conservação, a ocupação urbana começa a crescer, chegar perto, que pressão aquela ocupação humana ali faz numa unidade de conservação. Se tem uma descoberta de alguma potencial mineral, o que aquilo ali afeta a vizinhança. E aí, a informação geográfica não é só uma informação posicional, é uma informação que tem a característica posicional e também tem que levar as redes de articulação, né? E de articulação entre os elementos que estão ali dentro. Os elementos não existem sozinhos. Apesar de muitas vezes eles estarem representados isolados, né? Um documento cartográfico, o rio está ali. Não... É possível criar uma certa inteligência numa modelagem de dados que a gente vai ver mais à frente, para dar um pouquinho dessa... de simular sempre um modelo dessa realidade. Tá? Uma folha topográfica, como a gente está vendo aqui, ela é como se a gente representasse o que o olho está vendo. Né? Olhada ali, eu vou ver estrada, vou ver edificação, vou ver o rio, mas também tem, que muitas vezes se chama de cartografia temática, a representação de fenômenos que ocorrem sobre essa superfície terrestre. Né? Seja físico, no caso aqui dos exemplos que eu estou trazendo, mapa de geologia. Né? Pode ser sociais, né? Renda média. Posso fazer um mapa em relação a isso, um documento cartográfico. Então, também representa fenômenos que ocorrem sobre essa superfície. E aí imagina o seguinte, da mesma forma que a gente tem aquela análise simples que a gente fez ali, se eu tenho a geologia, se eu tenho a geomorfologia, se eu tenho os solos, se eu tenho a vegetação da mesma região, será que é possível pegar isso tudo, espremer e tirar alguma coisa? Né? Como se fosse uma vitamina. Eu tenho 4 ingredientes, eu vou jogar isso dentro do liquidificador, ele vai te gerar alguma coisa. Então, a potencialidade também de você ter essa informação geoespacial, apesar de umas tem no seu função básica, elas serem geoespaciais, como essa análise, esse olhar, né, para diferentes informações sobre o espaço, diferentes dados sobre o espaço podem ser analisados de modo que você gere um conjunto de informações que atendam uma determinada finalidade. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professor, diga. Eu gostaria que o senhor retomasse para mim o conceito de curva mestra. Sim, a curva mestra que está aqui, na verdade, o que acontece? Deixa eu ver se dá para dar uma visão aqui antes de falar. Eu não sei se está dando para ver, vocês devem... Computador, talvez, celular fica um pouco mais difícil, você tem as curvas de nível. Né? Todo documento cartográfico, isso, curva mestra funciona para mapa impresso. Tá? Todo documento cartográfico impresso, ele tem um limite, que é o limite do papel. Não dá para eu botar tudo ali dentro. Então, você pode ver que em alguns casos você vai ter nome, você vai ter rio sem nome. Pode ser e existe rios que não têm nome. Porque o rio só vai ter um nome, o elemento geográfico só vai ter um nome se você tiver presença humana ali. Ele não nasce com nome. Então, tem lugares que você não tem presença humana. Então, nunca ninguém chamou aquele rio de nada. Então, existe. Mas existem limitações. Então, limitações na confecção de um documento em papel. Para a curva de nível, a mesma coisa. Se eu tivesse cada curva de nível, o que é uma curva de nível? Ela representa aonde o terreno, onde você, ao andar pelo terreno, você está na mesma altitude. Então, se eu andar sobre essa linha, eu não vou nem subir nem descer no terreno. Eu estou em cima de uma altitude de 1.200 metros.
porque está escrito aqui, ó, 1.200, tá? Talvez, se eu fosse botar textos em todos, eu ia poluir o mapa. Lembrando, né? Um documento cartográfico, ele passa uma comunicação, né? Se eu escrevo, desculpa, se eu represento muitos elementos, eu posso deixar ele confuso de dificuldade de interpretação. Então, o que se faz? Se escolhe uma curva, ou um conjunto de curvas, que eu vou chamar de mestra, que eu vou dar uma cor diferente, uma grossura diferente, eu vou botar o nome dela. Então, eu vou dizer, as curvas mestras vão de 50 em 50 metros, sendo que cada curva vai de 10 em 10. Então, se eu tenho aqui uma curva de 1.200, a próxima curva subindo é 1.100, 1.200, 1.300, vai ter uma... Aqui, ó. Aqui melhor. 1.100, 1.200, a curva passando aqui, 1.300, 1.400, 1.500. Opa, é uma nova curva mestra. Só para facilitar a visualização. Tá bom? Quando você pega isso e guarda num banco de dados, isso vai como atributo. Né? Então, qualquer momento que eu vou clicar ali, na curva, é um atributo. Eu leio o atributo. Quando eu represento ele num documento, eu tenho que passar essa informação gráfica. E aí eu uso a curva mestra para isso. Certinho. Apesar que você pode, né? A gente vai com o tempo, vamos começar a discutir lá em SIG, modelos digitais. Ou seja, você tem ali essa é uma superfície discreta. Você vai ter superfícies contínuas, que são os modelos digitais também. Ok? Ok. Professor, Diga lá. pegando o senhor explicando aí, eu pensei, quando eu vi o mapa, até pode corrigir se você estivesse errado, a diferença entre as curvas seria como é que pode dizer, uma planitude. Teria a mesma altitude entre as curvas, mas você explicou que é a curva que define a altitude. Essa parte eu não entendi. Ó, deixa eu pegar só uma caneta aqui para poder desenhar. Em cima da curva, ela tem a mesma altitude, tá? Sim. Então, em cima dessa curva tem 1.200. Se eu for para essa curva aqui, ela está mais baixa, ela tem 1.990 metros de altitude. Entre elas, eu não tenho essa informação. Diga. Não, essa era a dúvida. Tá? Entre elas, eu não tenho essa informação. O que eu posso fazer existe é o que a gente chama de interpolação. Deixa eu dar um zoom aqui rápido, aqui, só para ver se fica um pouco melhor aqui. Eu não consigo escrever? Tá. Então, vamos tentar aqui sem o zoom. Se eu tenho um ponto aqui, talvez eu consiga fazer um ponto maior. Se eu tenho um ponto ali, eu quero saber aquela altitude, como é que eu faço quando eu leio um documento cartográfico impresso e muitas vezes até digital, se for só curva de nível. Se tiver modelo digital, ele vai te dar essa informação. Mas se não, o que normalmente eu faço? Eu vou pegar e eu vou criar uma reta, partindo dessa curva, tocando no ponto e até uma outra curva. Tá? Eu não tenho aqui ferramentas, uma régua para ser certinho, eu estou desenhando com o mouse, mas ali é uma reta. E eu vou medir essa reta aqui. Vamos supor que essa reta aqui, vou facilitar a minha vida, tá? Mediu 200. 200 não, perdão. 2 metros, 2 centímetros. 200 centímetros não quer dar. Desculpa a letra aí, mas eu estou com o mouse. Isso equivale ao quê? A 10 metros de diferença de altitude, concorda? Sim. Tá? E aí depois eu vou medir o quê? Vou medir daqui para cá, um exemplo. Medida ali para cá. Vou facilitar a minha vida, tá? Mediu, deu 0,5 centímetros. Se 2 centímetros vale 10 metros, meio centímetro vai valer quanto? 2,5 metros. Se esta curva aqui vale 1.200, e eu estou descendo, porque essa curva aqui vale 1.990, é 1.200 menos 2,5.
metros. Isso mesmo, 2,5 metros. Isso aqui vai ter 5,97, se eu não estou errando conta. 9, 1. Ops, espera aí. Faltou um 9 aqui. Tá? E aí eu sei a altitude daquele ponto ali. É uma estimativa. Tá? Para cada documento, todo documento cartográfico tem incerteza. Tá? Todo documento cartográfico tem incerteza. Então, dependendo da classe, você tem qual é o erro inerente de você fazer esse tipo de interpolação. Mas é isso que funciona, é isso que se faz numa carta impressa. E se você tiver um ambiente computacional, você pode também automatizar esse procedimento. Você vai só automatizar. Ok? Era isso que você queria saber? Sim, no caso sim, porque eu tinha entendido, como o senhor falou, que quando se tem uma curva de nível que define uma altura e a outra define outra, a subida seria na outra. E a diferença entre as duas seria o que uma das duas definiu. Consegui entender, consegui explicar? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Então, só para a gente, então... Seria o pra caso todo de mundo- formação de platôs. Ele está mais ou menos visualizando isso. como se tivesse uma formação de platôs. E, na verdade, o Não, terreno tem uma declividade, um plano inclinado, e não uma sucessão de degraus. mais ou não, menos isso aqui isso. não é uma... olha só, isso aqui não é uma sucessão de degraus. Tá? A curva de nível, ela é uma informação só onde ela passa. Ela não dá informação no meio. Não significa que entre as curvas de nível seja plano, né? Que seja o degrau. O que se tem é que eu não sei qual é essa inclinação. Eu posso simular ela. Tá? Tanto é que quando eu tenho uma curva fechada, aqui, ó, essa curva, tá vendo? Não sei se dá para ver essa curva aqui bem. Essa curva aqui, eu tenho uma área aqui que não tem muita informação. Eu sei que ela é acima de 1.300, mas não chega a 1.400. Nesses casos, quando você cria um documento cartográfico, você faz alguns pontos cotados, para facilitar um pouquinho ali a tua vida. Tá bom? Professor, você falou Diga. sobre a questão da inclinação, tem alguma coisa relacionada quando as curvas de níveis estão muito próximas, é porque é mais íngreme, né? Teria a inclinação, de repente, dá para fazer uma interpretação comparando, né? Essa distância. Sim, porque se você ver aqui também, aqui nessa ponta, quanto mais aproximado as curvas estão, eu tenho uma distância menor para subir. Né? Então, eu tenho uma diferença, no caso ali, de 10 metros entre um ponto e outro. Se a distância deles é pequena, ele está mais inclinado. Tá? Se a distância entre esses pontos é maior, ele está mais plano. Então, você pode gerar até mapas de declividade através dessas distâncias entre as curvas de nível. Então, quando elas se apertam muito, você tem uma declividade muito forte. Quando elas se abrem muito, elas têm uma ideia mais plana. Você pode, ao olhar um documento cartográfico impresso, ter essas noções. Alguns documentos cartográficos, além disso, esse aqui tem, mas muito pouco. Algumas questões de relevo sombreado. Você joga até um relevo sombreado, aí entra talvez essa discussão que a gente teve antes da parte artística, né? Algumas questões de relevo sombreado para que facilite o olhar ali sobre como é que está a representação do relevo. Tá? João, Juliana, só para Diga. complementar a pergunta do Fernando, que ele citou o platô, eu acho que dá para a gente inferir que se trata de um platô quando o número que está descrito na curva de nível, na linha, ele é o mesmo entre uma linha e outra, não é? Tipo, tá Sim, porque marcando 1.200 metros em uma linha. Aí na próxima também, igual nessa parte rosa que está perto do seu cursor, se tivesse o mesmo valor na outra linha, dava para inferir que essa área que está dentro aí, ela seria um platô. Sim,
Porque mas você tem que tem que prestar atenção se é a mesma curva. Sim, tá? claro. Sempre que é a mesma curva. Aqui não tem eu posso até botar na próxima aula alguns exemplos. Eu trago alguns exemplos de várias representações do terreno através de curva de nível. Então, o que se tem aqui, você está vendo aqui, deixa eu ver para onde ela está indo aqui, que também não está muito. Não, ela está indo para cá. Né? Se vamos supor que ela viesse e fechasse aqui, né? Você tinha noção que ele está chegando ali em cima. Nunca você vai ter com muita clareza numa curva de nível, da última curva de nível, como é que ela está em cima. Né? Se ela continua fazendo alguma coisa assim, ou se ela chega ali a um platô. A gente nunca vai saber muito. Para melhorar essa informação é que você põe os pontos cotados. Então, você tem ali uma curva de 1.200, você tem um ponto cotado ali no meio de 1.208, ou seja, ela está quase chegando, então ela fez uma ponta. E aí, ou se você põe mais de um ponto em que ela é 1.200, mais 1.201, 1.202, talvez você tenha uma noção um pouco melhor. Na próxima aula eu vou separar algumas áreas para vocês darem uma olhada nisso. Tá bom? Ok? Bom, para a gente... Ok. Que horas tem aqui? A gente ainda tem 10 minutinhos. Então, você tem as informações temáticas. E aí, existe algumas discussões até em âmbito mundial, né? Tanto no Comitê de Estatísticas da ONU, como no no grupo de peritos e na gestão da geoinformação, e até mesmo nas discussões do World Data Forum, qual seria o conjunto de dados geoespaciais fundamentais que os países precisam ter para conhecer a sua realidade. Tá? Isso foi apresentado num relatório em que eles apresentam 14 temas fundamentais que o país precisa ter, no mínimo, para conhecer a sua realidade. Então, isso passa por ter um sistema geodésico de referência, a gente vai ver isso mais à frente, cadastro de endereço, áreas construídas, né, áreas urbanas e de assentamento, a parte de elevação, né, e depressão, ou seja, a parte da representação do relevo, as áreas, aí ele está falando áreas funcionais, mas são as áreas, as estruturas territoriais, municípios, estados, nome geográfico, geologia e solos, cobertura e uso da terra, parcelamento, né, ou seja, cadastro imobiliário, infraestrutura, estradas, hospitais, escolas, energia, população, onde a população se encontra, imagens ortorretificadas, as redes de transporte e as questões associadas à hidrografia. Então, esse é o conjunto fundamental de temas que um país precisa ter. Tá? Bom, e o que isso tem a ver? Por que eu quero falar em relação a isso? A primeira coisa é botar para vocês o seguinte. Quando a gente tem folha topográfica, né, produzida pelo IBGE, produzida pelo Exército, né, ou esses temas mínimos que você tem que ter, isso são produtos que a gente chama de produtos de prateleira. A folha topográfica ela tem uma finalidade de uso geral. Qualquer um usar. Então, ela está pronta. Você vai ali e pega aquele produto. Certo? Ou mesmo, hoje em dia, as bases digitais. São produtos que a gente chama de prateleira. Estava pronto. Ele não foi feito a atender uma pessoa específica ou um grupo específico. Ele está para atender a maior quantidade possível. Isso que aqueles temas fundamentais discutem. Quais são os temas que atendem a maior quantidade possível? Mas também precisa pensar o seguinte: eu preciso entender o problema a ser resolvido. Documento cartográfico, ou uma folha topográfica, ótimo, ela que tem, é o que a gente vai conseguir mais de representar o país padronizadamente, sistematicamente. Porém, você tem outras questões que a folha topográfica não atende. A gente vai ver um exemplo muito legal disso quando a gente for falar de simbologia. E a folha topográfica faz uma questão que não atende. Então, quando vocês pensarem, vocês precisam, bom, eu preciso saber qual é o problema a ser resolvido. Claro, eu vou sempre falar numa ótica, né, não numa discussão conceitual, isso existem as disciplinas para isso, mas numa questão de eu tenho um problema a resolver. Eu tenho que saber se, ao construir uma represa como aquela, o que afeta? Para onde vai o espelho d'água? Qual o volume d'água? Ou outros, eu quero saber qual é a pressão
que uma unidade de conservação sofre, ou a qualidade de vida numa determinada cidade. Eu preciso saber o que eu vou resolver. E eu posso ter problemas distintos. Alguns podem ser mais cotidianos, outros mais complexos. Então, eu tenho que ouvir a demanda. Eu tenho que saber o que eu preciso solucionar com o documento cartográfico. Então, pode não ser uma folha topográfica. Não obrigatoriamente sempre vai ser uma folha topográfica. Porque uma folha topográfica tem outras características que amarram ela, que são para as instituições que produzem ela e vão produzir de uma forma geral. Produto de prateleira. Está lá, quem precisar pega e usa. Mas eu preciso atender a demanda. Então, eu vou ter diferentes documentos cartográficos para diferentes finalidades. Então, eu preciso, primeira coisa, o que eu preciso resolver? Tá? Vários. Esse aqui é tipologia do uso numa área urbana. Né? Do uso ali, se é comercial, se é de habitação, se é de serviço, ou mesmo de cobertura e uso da terra. Tá? Então, entender a demanda. Tá bom? E aí, a gente está nesta disciplina. Então, vou ver se eu consigo, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Tá. Para apresentar pelo menos a disciplina para vocês, o que a gente vai ver. Aquele primeiro momento a gente se conheceu. No segundo momento, a gente discutiu um pouquinho o que é essa cartografia, como é que eu vou tratar disso tudo que a gente falou no início ao longo do curso. Tá? Eu vou trabalhar com 6 unidades. Tá? A princípio, eu queria fechar a primeira unidade hoje, mas sem problema, que é a comunicação interpessoal. É ouvir o que o cara precisa, tá? O que eu preciso resolver. Depois a gente vai, sabendo o que eu preciso resolver, qual é o tratamento gráfico que a informação tem que ter para atender isso. A gente vai ver o que é isso. Né? Uma cidade como ponto, uma cidade como área, né? Como é que eu vou representar graficamente? Depois, eu vou materializar uma linguagem ali, porque eu preciso me comunicar. Um documento cartográfico é uma forma de comunicação, certo? Então, a gente vai discutir como é que eu materializo essa linguagem. Depois a gente vai entrar, ver se não ficou bom aí para um nome, rigorosa relação de similaridade com a realidade. Eu mascarei o que eu vou falar sobre escala, certo? Como é que eu garanto que ao ler uma informação no documento cartográfico, medir uma relação de vizinhança, de distância, de conexão, se aquilo realmente representa na realidade, você não perde o sentido do documento cartográfico. Tá? No 5, a gente vai, mas toda essa informação é associada ao espaço. Então, como é que eu me posiciono? A representação, a gente está falando em cartografia, a gente está falando em representação, com o espaço. Como é que eu represento isso? E a gente fecha com incorporação de novas tecnologias. Não tem jeito. Não tem como a gente falar de cartografia sem falar disso aqui. Celular. Hoje em dia. Pode ser que lá no primeiro item eu entendi que aquele cara lá precisava de uma aplicação para ele, dentro da fazenda dele, determinar, pegar, coletar e analisar questões específicas. Eu posso usar essa aplicação, eu posso usar essa ferramenta que ele tem. Então, quais são essas tecnologias que a gente vai suportar isso tudo? Ok? E aí a gente entra em 3 atividades que a gente vai fazer. Tá? Quando a gente fechar as 3 primeiras, vai ter uma atividade. E aí eu estou balanceando. Né? É uma atividade em que o pessoal mais de humanas vai gostar mais. Por quê? Porque vai ter um pedaço de um texto em que vocês vão olhar e analisar aquele texto. Na atividade 2, a gente vai fazer uma lista de exercícios. Escala, coordenada, uma série de outras questões que o pessoal da engenharia, das exatas, vai gostar um pouco mais. Vamos balancear um pouquinho isso aí. E a gente fecha a terceira unidade, a terceira atividade, e aí vai ter um pouco mais de tempo para vocês fazerem isso, já tentando ajudar vocês na monografia. De que forma? Provavelmente a grande maioria de vocês vai trabalhar em alguma área específica.
vou fazer um estudo assim, na bacia do rio tal, ou dentro do município tal. Então, qual que é essa atividade? Vocês vão caracterizar essa área e levantar o que existe de documento cartográfico dessa área, né? Quem já tiver o tema, quem já tiver a área, já ajudando um pouquinho lá no processo de escrita da monografia. Quem não tiver, a gente escolhe uma área específica para vocês poderem, eu preciso caracterizar essa área, eu preciso saber o que existe de documentação cartográfica sobre essa área. Tá bom? E para fechar, o que a gente tem de bibliografia, né, para vocês consultarem? Em português, a gente tem esses 3 livros que são mais básicos e são fundamentais, né? A gente já até falou o livro do professor Menezes, lá da FRJ, que é o Roteiro Cartográfico. Tem o do Fernando Joly, que eu acho que é uma leitura mais tranquila, porque é uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais contínuo, não é? Apesar, tá claro, tem capítulos, tem essas coisas, mas é uma coisa, quase que uma história contada, tá? E o do Marcelo Martinelli, por causa das representações cartográficas. Tá? Eu estou acompanhando, às vezes aparecem umas perguntas, se eu perder algumas aqui, porque entre falar, olhar, acompanhar, eu me perco. Parece que alguém perguntou se tem algum PDF. O do Joly eu tenho, o roteiro cartográfico eu não tenho, nem a outra. Eu posso depois disponibilizar o PDF da cartografia do Fernando Joly. Tá? Quem quiser entrar um pouquinho mais, tem em inglês, tá? Que são livros básicos, ou seja, livros conceituais como o Elemento de Cartografia do Robson, alguns associados à parte digital, que é a cartografia e visualização de dados espaciais, né? E o de cartografia temática. Esses 2 eu acho que tem em PDF. Tá? Esse aqui não, esse é muito bom, mas o de cartografia aqui do Robson, o Elemento de Cartografia. E as atividades estão onde? Não, as atividades eu ainda vou publicar. Eu vou publicar ainda no final da terceira, por isso que está ali, né? Tipo, atividade 1, e depois da terceira aula. Então, acabou a terceira aula, eu publico e dou um prazo para vocês. Tá? E, além um pouco, se vocês quiserem, tá? Sim, vou estar no Moodle. Vai estar no Moodle. Um de Fundamentos de Sistema de Informação Geográfico, da Embrapa, que é muito bom. Um de Infraestrutura de Dados Espaciais, que é da Universidade Politécnica de Madrid. Está em espanhol, mas é muito bom. E um pouco mais, assim, que é de GNSS, que é o conjunto de todos os sistemas, GNSS, incluindo o GPS. Um pouco mais específico, mas tem. Esse aqui tem digital, o de infraestrutura de dados espaciais. Depois eu coloco lá no Moodle para vocês. Tá bom? E aí a gente, na próxima, tá? Eu vou falar de novo. A gente vai entrar naqueles 6 itens e a gente vai falar sobre comunicação interpessoal na próxima aula. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, Diga lá. o senhor vai deixar algum tipo de comunicação para a gente poder se comunicar com o senhor, para achar alguma dúvida fora de aula? Assim, por exemplo, no telefone, Sim, e-mail, alguma coisa assim? sim. O e-mail, tá? Vou botar aqui no chat, tá? O e-mail. Eu acho que tem também no Moodle o e-mail. Mas eu boto aqui, não tem problema. Deixa eu ver se apareceu. E o telefone. Tá? Se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa, não tem problema. É o que eu falo com meus alunos da UES também. Mas pode mandar mensagem? Pode. Pode ser que eu não consiga responder de imediato. Mas assim que eu conseguir, eu respondo. Tá? Como eu falei também, a aula que está lá no Moodle está diferente, porque eu fiz uns ajustes antes de ontem nela. Mas eu não consegui recolocar lá. Eu vou ter que dar uma olhada, o que está lá no Moodle, reiniciar alguma coisa, sei lá. Mas aí eu ia falar Oi. sobre o Moodle, que não está aparecendo. Deve ser alguma coisa que você atualizou e não está aparecendo para a gente, tá? Só para avisar isso para você. Tá, eu vou dar uma olhada. Tá, eu vou dar uma olhada assim que no início da tarde aqui eu dou uma olhada e disponibilizo. De repente eu estou alguma coisa travada, tipo, sei lá, botei alguma coisa, ainda não autorizei que vocês vejam. Pode ser isso, eu tenho que dar uma olhada lá. A gente olhou tanto o Moodle quanto aquela outra página que tem pelo nome do professor, aí não tinha material.
Tá, Só mas eu vou botar ali. De repente você acha que está tudo lá e não está, né? É bom você saber. Não, eu acho que o Moodle eu tenho que autorizar, que eu preenchi tudo, eu acho que num determinado momento você tem que disponibilizar para o aluno. Deve Né? ter sido isso. Obrigada, professor. Tá bom? Mas eu vejo, as aulas já estão lá, só tem que substituir essa, a pesquisa está lá, alguns textos estão lá, eu vou botando outros textos para vocês também. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, por questões dos livros em PDF, eu vou botar ele num drive, para não botar dentro do mundo da universidade, eu vou botar num drive meu e dou acesso para vocês. Tá bom? Eu não lembro se eu parei de gravar. Vou parar agora. Ok, pessoal, prazer